Convido ao palco o senhor Izan Magnabosco, técnico de operações subestações da CEMIG, geração e transmissão, para a apresentação do projeto de GNC, manutenção preventiva em solo do disjuntor PK6. Bem-vindo, querido. Água, fonte de vida, força que abre caminhos, ganha o mundo. Força que está na origem da CEMIG, uma empresa sólida que tem energia que sopra para promover um novo tipo de crescimento, consciente, consequente, sustentável. A cada dia, a CEMIG vence um novo desafio, conquistando a confiança dos seus clientes e reforçando o compromisso de construir no presente um amanhã melhor para as próximas gerações. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Izan. Faltando na tela. Falta apresentação na tela, por favor. Isso. Bom, trabalho na CEMIG, como o slogan, a CEMIG está presente em mais lugares que imaginemos, como aqui nesse momento essa luz que nos ilumina, né? A equipe que fez esse trabalho Elvis, Izan e Onofre. O Onofre está presente. Infelizmente, o Elvis não pôde estar aqui com a gente hoje. Dentro da CEMIG, trabalha na CEMIG Geração e Transmissão. A CEMIG está presente em quase todos os estados do nosso Brasil, inclusive no Chile, mais recente. O negócio energia elétrica, ele gera, no Brasil, basicamente, ele vem de geração hidrelétrica, linhas de transmissão e a distribuição de energia. O nosso negócio basicamente é transmissão. E a gente viu aqui nesses 2 dias de apresentação preocupação com parada de máquina, né? Nós não podemos deixar a máquina parar, a empresa parar, a indústria parar. E a transmissão, quando ela para em muitas máquinas, muitas empresas, muitas indústrias, hospitais, escolas, e o transtorno é muito grande. Porque nós somos os atacadistas, nós pegamos aqui com as geradoras e entregamos aos centros consumidores. Então, uma falha na transmissão é de um impacto social monstruoso. A nossa área de atuação na CEMIG GT fica no Triângulo Mineiro, mais precisamente em Jaguara. É uma região entre o Triângulo Mineiro e São Paulo, né? Fica vizinho da cidade de Rifaina. Esse lugar lindo aqui, ó, está as 2 subestações, subestação Jaguara de 345 e 138 kV, mais aqui embaixo a subestação de 500, aqui à margem do Rio Grande, estando aqui São Paulo, deste lado de cá, Minas Gerais. Contextualizando, para a gente poder entender o trabalho, nós trabalhamos com juntor PK. Juntor PK porque é pneumático. Nesse reservatório aqui existe comprimido, pressão de 30 bar. É o que promove a abertura e fechamento desse disjuntor. Esse disjuntor, a função do disjuntor é parecida com o que nós temos em casa, disjuntor termomagnético. É para abrir, né, para desligar um circuito, para religar o circuito em condições normais e condições de curto-circuito. Aqui são 6 contatos em série por fase. Esse disjuntor aqui é para 500 mil volts. Um outro equipamento que vale a pena apresentar é o que é equipamento elevatório. Nesse caso aqui uma PTA, né, porque para a gente trabalhar em altura do disjuntor PK, a gente precisa de um elevatório. Uma outra, para contextualização, nós temos na CEMIG 3 níveis de manutenção. C1, que seria inspeção visual, C2, que é testes e ensaios, e C3, que seria manutenção já com troca de algumas partes desse equipamento. Nós vamos estar trabalhando hoje com C2, ou seja, seria testar e ensaiar esse equipamento, no caso do disjuntor PK. Então, nosso trabalho é a realização de teste e ensaio de disjuntor PK6, necessita coletar amostras, e essas amostras estão entre 6 e 10 metros de altura, e logo então necessitamos de equipamento elevatório. Esse aí é um trabalho realizado com equipamento elevatório com o disjuntor PK6 na SE Jaguara 500. Começamos a planejar. Problema: priorizado e definido. Cancelamento de manutenções previstas no PK6. Nós estamos trabalhando com manutenção preventiva. E nós fazemos uma programação junto ao ONS, COS, o ONS é o Operador Nacional do Sistema, e chegando na véspera de executar essa manutenção é cancelada por alguns motivos que nós vamos trabalhar daqui em diante.
Então gera um transtorno muito grande, porque é uma programação que visa o ambiente de todo o sistema elétrico nacional. Quais seriam os principais fatores para esse cancelamento? Atraso de manutenção, risco para o sistema elétrico, aumento de custo, risco com trabalho em altura, tempo de fixação de garras, ocupação de equipamentos elevatórios, cancelamento de manutenção preventivas em razão de cancelamento de manutenções corretivas de urgência. Observação do problema. Meta definida. Realizar 100% das manutenções C2 previstas até março de 2014 nos disjuntores PK6 SE Jaguara. Então, esse cancelamento de manutenção preventiva levou atrasos na nossa programação. Tempestade de ideias. Depois de levantado as possíveis causas, fomos para a Ishikawa, que é o causa e efeito, e concluímos que o nosso único e principal causa é a indisponibilidade do equipamento elevatório na subestação. Nós teríamos que levar as garras até a altura para conectar no disjuntor PK e ele estava sendo ocupado em manutenções corretivas. Então, causa fundamental é a disponibilidade do equipamento elevatório de subestação. Análise da causa fundamental. Passamos a levantar quais eram as tarefas necessárias para o C2 em disjuntor PK. E verificamos que 4 dessas tarefas eram impossíveis de serem realizadas sem equipamento elevatório, confirmando a hipótese de causa fundamental, ou seja, ou eu resolveria essas 4 atividades, ou eu não faria C2, eu iria desligar um circuito para fazer meio C2. Continuamos. Tempestade de ideias, passamos à matriz de viabilidade. Temos 2 soluções básicas. Mudança de metodologia e execução das tarefas ou aquisição de equipamentos elevatórios. Quando a gente pensa em uma companhia como a CEMIG, a aquisição de equipamentos elevatórios não seria um grande problema. Um equipamento desse custa R$420 mil. O problema seria um equipamento para cada subestação. Não seria um problema de Jaguara. Porque se fosse só o problema de Jaguara, a gente adquiria um equipamento desse e estava resolvido. Então nós partimos, questão do custo, para a mudança de metodologia e execução de tarefas críticas. Das tarefas críticas. Montamos um plano de ação, que foram estabelecidas para cada atividade crítica levantada. A meta do plano de ação é definir um novo método de realização de manutenção C2 em disjuntores PK6 da SE Jaguara até janeiro de 2014. Passamos então à execução do plano de ação. A primeira atividade crítica é realizar o aterramento giral. O cabo de aterramento nós utilizamos em 500 kV de 95 milímetros e ele tem aí 12 metros, 13 metros de comprimento. Então, um cabo muito pesado. E por isso a gente usava a elevatória para fazer o aterramento. E começamos a desenhar, projetar um sistema para que a gente pudesse fazer do chão. Como descobrimos que já existia no mercado. Esse equipamento já existe no mercado, nós não conhecíamos, e na própria CEMIG e em outras subestações já utilizavam, e nós fomos buscar emprestado então para resolver esse problema de colocar e retirar o aterramento do solo. Nossa segunda atividade crítica seria medição de resistência de contato. Simplificando, seria verificar se quando fechado, o disjuntor está bem fechado mesmo. Porque se não há um contato perfeito nos contatos desse disjuntor, vai provocar um aquecimento e, consequentemente, uma explosão e pode provocar um apagão de consequências imensuráveis. Então, o que nós desenvolvemos? Uma garra, tipo agulha, um terminal tipo agulha, de forma que, acoplado a um bastão de manobra, a gente poderíamos também fazer essa medição do solo. Essa medição, a gente circula uma corrente pelo disjuntor e, através de, como se estivesse medindo com um multímetro mesmo, a gente vai medindo a queda de tensão em cada contato e, através dessa queda de tensão, a gente verifica qual a resistência de contato em cada um dos 6 contatos do disjuntor. Uma outra ação seria medição de capacitância e fator de potência de capacitores. De modo bem simples, seria o contrário da resistência de contato. Seria agora verificar se ele está bem aberto. Resistência de contato significa se ele está bem fechado. E agora nós estamos conferindo se ele está bem aberto. Se os capacitores estão equalizando nos 6 contatos igualmente. Para isso, a gente precisa de elevar de um ponto do contato um ponto de alta tensão de 10 kV e de outro resgatar a informação de corrente através de um ponto de baixa tensão. Para isso, nós desenvolvemos... Opa! Pulou. Volta. Isso. Desenvolvemos mais um terminal tipo L
e seria para elevar esse cabo de alta tensão até a altura. E o mesmo terminal agulha serviria para coletar do lado de baixa tensão. Passamos então para a quarta tarefa crítica nossa, que é a oscilografia. A oscilografia é bem mais complicada, porque a oscilografia são 6 contatos por fase, então são 18 contatos nas 3 fases, e eu preciso de medir em que tempo que está fechando e abrindo cada contato desse, e eles têm que estar sincronizados para não sobrecarregar um contato só. Então seria, para ter uma ideia, a maior diferença entre esses 18 contatos pode ser 2 milissegundos. Então, há uma complexidade de buscar essas informações. Partimos então, a primeira ideia que partimos foi para conector tipo sargento. Giramos o PDCA e fizemos primeiro essa peça aqui. É uma peça que nos atende, que resolve o nosso problema, só que de um custo muito alto. Essa peça ficou para a gente em R$ 1.100 cada uma, o protótipo foi R$ 1.100. Nós partimos para um outro extremo, uma peça muito mais simples, né, bem mais leve, e chegamos à conclusão que ela era muito, uma variação muito grande no bastão de manobra e dificultava a sua instalação. O terceiro protótipo que nós desenvolvemos já trouxe um resultado melhor. Esse resultado já foi possível a sua instalação e com esse protótipo nós desenvolvemos então as 21 peças necessárias para um teste real. Partimos então para a verificação. Atividade crítica 1. Nós estamos aqui, nós pegamos então o bastão, podem ver que todo o peso do cabo é retirado por essa rodana de um outro bastão. Então nós conseguimos com tranquilidade fazer o aterramento, né, do disjuntor isolado do chão sem nenhum problema. Então essa atividade crítica está resolvida. A segunda atividade crítica, que é a medição de resistência de contato, nós vimos aqui que tem 2 companheiros com bastão de 10 metros, pegando a medição neste contato, que é o contato 4, e um outro companheiro fazendo a medição aqui dessa resistência de contato. Aproximando, então, ó, aquela ponteira que nós desenvolvemos vai de um lado ao outro. Esse aqui é o contato principal do disjuntor. Nesse momento está fechado, nós estamos verificando se ele está realmente bem fechado. O outro teste, nós vamos verificar então a medição de capacitância, com esse cabo então HV de alta tensão 10 kV e daqui buscando informação de baixa tensão, resolvido também. A oscilografia, nós desenvolvemos então os 21 kits, fizemos o teste em campo, né, teste real, e verificamos que é possível realizar a oscilografia também com esse sargento. Giramos o PDCA novamente e fomos verificar a eficácia de cada solução. E notamos que a oscilografia, embora nós consigamos fazer, nós fizemos 2 disjuntores PK com esse tipo de conector, ele não foi eficiente por causa do desgaste físico muito grande. Era muito cansativo, porque são muitas voltas para você ter um contato bom no conector. Então, passamos a fazer um PDCA de melhoria. Giramos o PDCA e surgiu uma nova ideia, que seria uma fita de contato, que é uma cordoalha. Essa cordoalha é colocada com o mesmo peso utilizado na ponteira agulha, com bastão de manobra, que já é uma ferramenta nossa de manobra. Ele passa por dentro do tubo do corona, né, do disjuntor. Ele vai cair, a gente vai passar o final do cabo e puxar e vai laçar esse condutor. Então, com isso aqui, o esforço físico é muito baixo, muito rápido e se tornou eficaz em testes que nós fizemos em campo. Após a melhoria, nós fizemos a teste. Esse aqui é um teste de oscilografia, esses aqui são os sinais de cada contato e já mostrou para nós a eficácia desse procedimento. Resultados. Nós tínhamos como meta realizar as manutenções e a manutenção em solo. Em princípio, nós não estávamos almejando ganhar tempo, porque mesmo se fosse para perder tempo, ele seria vantagem, porque nós não dependeríamos da elevatória. Mas o processo notou muito mais rápido. Então, nós tivemos como ganhos tangíveis. Despesa da aquisição de novos equipamentos de elevação, que seria R$ 420 mil cada equipamento. O custo de transporte desse equipamento entre uma subestação e outra, que gira entre R$ 1.700 e R$ 2.300. Redução de quilômetro rodado e alimentação da equipe de TM, porque com esse procedimento, nós da equipe Polo de Jaguara realizamos com a equipe Polo mesmo, não há necessidade de um apoio da equipe de manutenção. Redução do tempo de execução homem-hora, a redução é drástica, muito grande. Redução de horas extras para a manutenção corretiva, quanto mais preventiva você executa dentro do planejamento,
menos a chance de corretivo. Redução da parcela variável, que para quem não conhece é uma penalização de receita da transmissão quando ela provoca um desligamento. Intangíveis, segurança, eliminando o trabalho em altura, redução da exposição do risco ao trabalho, redução da possibilidade de explosões, confiabilidade do sistema, execução de testes e ensaios simultâneos, ou seja, nós podemos realizar C2 agora em várias subestações ao mesmo tempo, redução de manutenção corretiva, redução de desligamentos acidentais. E a motivação, que é a manutenção preventiva realizada com autonomia pela equipe Polo de Jaguara. Isso aqui é interessante, que a nossa equipe até 2011 era uma equipe apenas de operação. E com a mudança num procedimento chamado Prisma, nós passamos a ser também uma equipe de manutenção. Então, nós ficamos muito motivados em sair de uma equipe tão jovem de manutenção, uma solução que trouxe um benefício tão grande para a nossa empresa. E a possibilidade de disseminação e metodologia e, consequentemente, a colaboração do processo de manutenção e transmissão da CEMIG, que agora não é mais da CEMIG, porque semana passada nós apresentamos esse trabalho para a Dogo, um congresso no Rio de Janeiro, que estava presente em todas as concessionárias do Brasil. Ganhos do trabalho. Nós gastávamos R$ 15.773 em homem-hora e agora gastamos R$ 4.732. Gastamos 0 de quilômetro rodado, porque nós trabalhamos com equipe própria, e não gastamos nada com o transporte da elevatória, porque nós trabalhamos em solo. Esse custo é apenas de PMSO, que é pessoal, material, serviço e outros. A gente pensar em ganho social, por exemplo, evitando um possível desligamento, seria um negócio monstruoso. Ganhos do trabalho também. Então nós reduzimos 13.340 por disjuntor, pensando só nos disjuntores de Jaguara, R$ 120 mil, pensando na gerência do Triângulo, que nós temos 29 disjuntores PK, economizamos por volta de R$ 400 mil, e já pensando na CEMIG, uma economia de R$ 907 mil. Resultados, nós trocamos isso por isso. Trocamos um equipamento de R$ 420 mil, que precisa desse transporte, por um equipamento de R$ 1.500 que precisa de uma maleta. Meta superada. Realizada 100% da manutenção C2 prevista em março de 2014. Foram 5 disjuntor PK6 em Jaguara e ainda realizamos 2 C2 na SE de Volta Grande e 5 manutenções na SE São Simão com esse método. Lateralidade. Chegamos à conclusão que todo equipamento de linha de transmissão que não há necessidade de desconexão, que seria retirar os cabos do equipamento, nós conseguimos fazer do solo. E nós tivemos essa prática já com disjuntores ASF6, disjuntor a óleo, transformadores de corrente, TCs, reatores, transformadores e seccionadores. Existem alguns equipamentos que, para ser feito o teste, você tem que desconectar o cabo primário. E esse você necessita da elevatória para fazer essa desconexão. Se não for necessário, fazemos do solo. Padronização. Definimos o kit, o que tem que conter em cada kit, e já passamos para subestações do Triângulo Mineiro, que existe o PK, que é, como eu disse, Volta Grande e São Simão. Opa. E é isso que tínhamos para apresentar. A equipe Izan Elvis e Onofre. Onofre, podia vir aqui, por favor.